Alô, Novaes, Estamos aí. está me vendo e ouvindo? Estou vendo e ouvindo. E você, está me vendo e ouvindo? Estou vendo e ouvindo. Então vamos começar. Hoje é dia 27 de abril de 2024. Eu estou de volta aos Estados Unidos. Eu sou José Inácio Werneck, estive no Brasil recentemente, e ao meu lado, ou melhor dizendo, do outro lado, e Do outro lado é melhor. no outro na América do Sul, Carlos Eduardo Novaes, em Pedro do Rio. Nós estivemos recentemente juntos no Rio, no restaurante Lamas, comemorando os 150 anos do Lamas, uma, um YouTube um pouco tumultuado por questões técnicas, mas, em suma, fizemos. E agora estou aqui de volta aos Estados Unidos, Novaes, e eu gostaria de conversar hoje sobre Ah, dois assuntos. A decisão do Supremo, ou melhor, a falta de decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em relação a imunidade ou não de Donald Trump e os protestos estudantis que se alastram pelos Estados Unidos por causa do que vem sendo feito na faixa de Gaza. Você gostaria de conversar sobre esses assuntos ou você tem outros assuntos? não, não, eu gostaria de mostrar o meu entusiasmo pela estudantada americana. Eu sempre achei os americanos um povo assim meio alienado, meio lateral do ponto de vista da consciência política, mas eu estou gostando do comportamento dos estudantes americanos. E eles estão se espalhando aí, esse movimento está se espalhando, que eu já vi que em Paris também já fizeram uma passeata nesse sentido. Eu acho que está correndo pelo mundo. Vai lá. Você deve lembrar que há muito tempo houve demonstrações estudantis nos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã. Foi, foi, foi. Inclusive, eu vi uma que acabou muito mal, não me lembro agora exatamente o nome da universidade, acho que foi em Ohio, se não me engano, mas isso não veio ao caso, em que houve mortes, porque a polícia acabou atirando nos estudantes. Aham. No momento, isso não aconteceu, pode ser que venha a acontecer, mas isso vai ter uma implicação muito grande, eu acho, na próxima eleição dos Estados Unidos, porque isso Tá. vai se refletir no apoio popular ao Joe Biden. E eu gostaria, então, de conversar, começando, Novaes, primeiro pelo que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez ou deixou de fazer na semana passada, se você não se opõe. Não, não, vai lá. Eu depois coloco os meus temas aqui que eu gostaria de abordar, mas eu vou atrás de você. Vai lá, fala aí Bem, do então, Trump. na quinta-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos deveria apreciar a questão da imunidade de Donald Trump. Esse assunto já tinha sido praticamente decidido por tribunais de um patamar inferior, mas, em suma, tribunais de apelação em que o assunto tinha sido levado e tinha sido estabelecido ou decidido que o presidente dos Estados Unidos não pode gozar de uma imunidade total. Absoluta, claro. Os advogados de Donald Trump recorreram e a Suprema Corte poderia simplesmente ter confirmado as decisões das instâncias inferiores, começou a dar sinais de que estava empurrando com a barriga, marcou para a apresentação das chamadas razões orais, um mês mais tarde, em suma, na quinta-feira, ouviram as razões orais e ficou evidente, ficou claro que a maioria conservadora da Suprema Corte não quer resolver nada. Eles querem simplesmente empurrar com a barriga, deixar que as eleições se realizem. Caso Donald Trump seja eleito, ele simplesmente vai mandar parar a ação judicial contra ele mesmo. Vai Claro, dar, engaveta uma ação. É. vai dar ordens aos seus subordinados do Departamento de Justiça que parem com o processo. Quer dizer, uma instância de covardia absoluta da Suprema Corte dos Estados Unidos, com raras exceções, e as raras exceções são de alguns ministros da Suprema Corte que não foram nomeados pelos republicanos, porque não vai. Este é o grande mal dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente é impossível que uma pessoa que pretenda ter uma carreira, seja em política, ou no magistrado, ou onde for, ou até em profissões como professor de colégio, de universidades, de faculdades, deixem de se registrar ou como republicanos ou como democratas.
Eu já contei o que se passou comigo. Quando eu adquiri a cidadania americana, a primeira coisa que me perguntaram foi se eu queria ser democrata ou republicano. Na hora ali, você se inscreve como republicano ou como democrata. Eu falei, eu não quero ser uma coisa nem outra, eu quero manter a minha independência e votar conforme eu achar na hora que eu devo votar. Mas aqui as pessoas se iniciam na vida ou como republicanos ou como democratas, e aí passam a seguir aquela ideologia. Em suma, isso ficou claro, a maioria. Os ministros da Suprema Corte que estão aí, diversos deles, 3 ou 4 deles, foram nomeados por Donald Trump, quando ele tinha o mando como presidente Agora dos vem cá, Estados deixa eu cortar esse baralho aí. Unidos. Não tem um outro partido aí? Quer dizer, é Não, só tem o republicanos e partido, democratas? É claro que os tem o outros são Green, partidos nanicos, é, mas são tem, opções. tem o Green Party, o Partido Verde, mas que não resolve nada, pelo contrário, até atrapalhou, Sim, porque mas deve ser uma opção também, né? O é uma cara não opção. pergunta democrata ou republicano. O cara Mas deve perguntar que partido aí eles querem participar, querem ingressar, não é não? Na Suprema Corte, você ou é republicano ou é democrata. E, no Ah, momento, claro, isso é há verdade. 3 democratas lá e o resto todo é de republicanos. E o John Roberts, que é o ministro-chefe da Suprema Corte, que fica mais ou menos ali sentado no muro, mas é também um republicano. E o que ficou evidente é isso: eles querem empurrar o caso com a barriga, deixar que o público se manifeste, eleja ou não o Donald Trump, e aí eles vão dizer, tal, não sei, no principal, aí o Donald Trump manda parar o processo. Ou, se o Joe Biden for reeleito, o processo continua, e os ministros, os excelentíssimos senhores ministros da Suprema Corte, vão ter que, em suma, enfim, tomar uma decisão. Agora, não, mas o que acontece é o seguinte: o Joe Biden está se complicando cada vez mais. E eu começo a temer muito pelo que vai acontecer em novembro, porque o Joe Biden está ficando tão assim Gagá. gagá, para essa expressão. No outro dia, ocorreu a seguinte cena: você sabe que os presidentes nunca escrevem os próprios discursos, perdão. Alguém escreve para eles e colocam nos chamados prompters, né? Que é uma telinha invisível para o público, mas o presidente está lá e está lendo aquilo ali. E Claro, escreveram para ele. é pronto, é. E o cidadão que escreveu um pronunciamento qualquer do Joe Biden escreveu uma frase lá e depois da frase escreveu pausa, para o Joe Biden fazer uma pausa. Então ele ia falar alguma coisa, aí ia ter uma pausa para ter impacto. Aí o Joe Biden falou pausa. Sem pausa, você faz parte do que ele tinha a dizer. Aí Claro, todo isso é mundo uma riu. rubrica, né? Isso é uma Né? rubrica. Em teatro, inclusive, a gente nem usa a pausa. A gente usa um T, que é um tempo, que é o correspondente à Dá um pausa. tempo aí, ele não deu tempo, ele foi direto. É. Bom, Escuta, eu quero saber o seguinte: a repercussão da morte desse outro afro-americano aí, que foi também, morreu porque não conseguia respirar lá no estado. Eu não me lembro exatamente em que estado isso aconteceu, pô, mas já houve. houve alguma manifestação? Não, já Porque houve diversos casos assim. O mais não, recente que eu tenho conhecimento foi o seguinte: o cidadão, um paramédico, que aplicou uma injeção de um tranquilizante excessivo, em dose excessiva a esse afro-americano, foi absolvido. Ele não vai para a cadeia. não, mas não é disso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é de um caso semelhante ao daquele que morreu lá, não me lembro onde, que não conseguia, I cannot breathe, que não conseguia respirar. Esse É. agora também, ele foi um Que dia policial. foi isso? Eu acabei de chegar de viagem, talvez eu não tenha visto. Isso foi ontem, ontem, no máximo. Ontem. Então, não, Não, confesso que não estou sabendo. Estou não vi sabendo nenhuma apenas de um manifestação. caso em que um afro-americano foi preso, e chamaram um paramédico qualquer para aplicar um tranquilizante nele, porque ele estava protestando demais, segundo a polícia, e o cidadão morreu. E agora ele foi absolvido. Agora, se houve um outro caso recente, agora não sei, mas. Oi, você vai saber, você vai é, saber. Você ainda não sabe, mas você vai saber. É possível que haja uma manifestação aí, ou hoje ou amanhã, em torno disso aí, porque foi uma morte também tão brutal quanto a daquele outro que provocou uma manifestação pelo país inteiro. é, Agora, já que nós estamos falando de afros,
Deixa eu Certo. falar um pouco da questão que está sendo discutida aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, em torno do João Cândido, o almirante Ah, negro sim, o marinheiro que se da revoltou. revolta da Chibata. Pois É, é, exatamente, é. porque um deputado federal do PT entrou com um projeto para fazer com que ele participasse ou entrasse no livro dos heróis nacionais. Há um Certo, livro aqui, há um livro que fala dos heróis da pátria. E a Marinha, então, reagiu. A Marinha lá, através do seu comandante, disse, não se pode botar um cara como esse, que acha que os militares vão achar que passa a ser lícito você reagir com armas, como o João Cândido fez. Só que o João Cândido reagiu com armas lá, eles botaram 4 navios com 80 canhões virados dentro da Baía de Guanabara, virados para dentro da cidade, ameaçando aí. E a Marinha reagiu muito mal. A Marinha, inclusive, é uma das Forças Armadas mais reacionária que tem aqui. Eu me é, lembro do meu pai, que foi de Marinha, um submarinista de Marinha, e ele contava que até certa época, aí, no certo tempo, no século passado, a Marinha não aceitava negros nas suas, nas suas instâncias superiores, na escola naval. Os negros eram só marinheiros e chegavam até, no máximo, a ter suboficial. Então, é uma questão que está sendo discutida aqui, porque muita gente se mostra a favor dessa colocação do João Cândido, que foi, de certa forma, um herói, e para os afro-brasileiros é um herói maior ainda, é um herói do povo, não é um herói da madrinha, como eles chamam. Ah, estão discutindo aí como é que essa homenagem vai caminhar. Mas eu tenho a impressão que não vai dar em nada. Ele não vai conseguir ser inscrito entre os heróis da pátria. não, é inacreditável que uma revolta que teve por fim acabar com o tratamento em que o indisciplinado, lá por qualquer motivo, que fosse julgado indisciplinado, era punido com chibatadas, quer dizer, É, uma coisa inacreditável, ainda acha quem acha que esse cidadão fez uma não coisa deveria reagir, né? iníqua. É, não Ele deveria reagir. excedeu-se em suma. Mas a Marinha realmente não vai ter uma história de ser muito ligada à direita. Eu me lembro, Muito. bem deve se lembrar, na década de 50, quando a Marinha, os políticos que estavam tentando dar um golpe e impedir a eleição do Juscelino, a posse do Juscelino Kubitschek, que já tinha sido eleito, estava tentando impedir a posse do Juscelino Kubitschek, o Café Filho, você deve se lembrar, o Carlos Lacerda e outros, embarcaram em um navio da Marinha e Tamandaré. Tamandaré, que Tamandaré. teoricamente saiu, lançou-se ao mar e ia atirar É, contra o Forte de é, Copacabana. isso. Eram rebeldes que não queriam que o presidente eleito tomasse posse. Acabou que não deu em nada, o navio voltou e o presidente eleito, Juscelino Kubitschek, tomou posse. O general Henrique Lott, que era o ministro do Exército, foi quem garantiu que o Juscelino pudesse tomar posse, e depois o Henrique Lott foi candidato a vice-presidente na chapa do João Goulart, acabou que na chapa do Jânio. ele era candidato a presidente, o João Goulart era candidato a vice, e aconteceu que elegeram como presidente o Jânio Quadros, e o É, João Goulart entrou como Jânio Quadros, e o Henrique Lott ficou, aí, para usar a expressão, ficou a ver navios. é. Realmente, ele ficou a ver navios. Eu me solidarizo, então, depois de muitos anos, com o João Cândido. Agora, posso falar, então, do que acontece nas universidades americanas? Pode, claro. O que está havendo é o seguinte: a situação em Gaza chegou a um ponto em que está provocando um desgaste muito grande para o Joe Biden, porque é preciso estabelecer, e isso vem sendo aos poucos bastante debatido aqui nos Estados Unidos, o que é antissemitismo. Porque cada vez que se faz uma crítica ao atual governo, e eu repito, ao atual governo de Israel, o primeiro-ministro Netanyahu, Benjamin Netanyahu, aparecem vozes dizendo antissemitismo. Ora, é preciso estabelecer uma diferença. Antissemita é o cidadão que gratuitamente, sem razão, sem motivo, não gosta de judeus, detesta judeus. Assim como há quem, sem razão e sem motivo,
detesta negros, assim como há quem, sem razão e sem motivo, detesta chineses, ou, sem razão e sem motivo, detesta eslavos. Isso é uma coisa. Aí você pode dizer, realmente é antissemitismo. Agora, protestos porque a população de Gaza, civil, mulheres e crianças, estão morrendo de fome ou sendo baleadas e morrendo, isso não pode ser caracterizado como antissemitismo. Claro Ainda, que não. ainda recentemente houve um caso de uma mulher que foi baleada, estava 7 meses grávida, e houve uma intervenção cesariana de urgência para tentar salvar a criança foi salva, a mulher morreu, mas 3 dias depois a criança também morreu. Então, nós temos esse caso, temos fotografias que vêm sendo publicadas nos jornais de crianças morrendo de inanição, em outras palavras, de fome, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste em dizer que vai até o fim. E o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fica de uma forma muito débil, tentando controlá-lo. Ele não aparece para dizer com todas as letras e com franqueza, basta, chegou a um ponto em que isso não pode continuar. Isso que o Benjamin Netanyahu vem tentando quer dizer, a vitória até o fim, vamos até o fim. Não há vitória e ele não vai até o fim porque essa situação não vai acabar. Essa Pois é, situação mas vai continuar e vai ficar cada vez pior. o Joe Biden, o máximo que ele está conseguindo fazer é uma espécie de um porto ali em Gaza para que os navios cheguem com os mantimentos e os alimentos para os pobres coitados lá dos muçulmanos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que agora, ontem ou anteontem, essa semana, os Estados Unidos liberaram um monte de dólares, de bilhões de dólares para a Ucrânia, para Israel e um pouquinho para Taiwan, para fazer média lá com aqueles chineses oportunistas lá que moram naquela ilha. Agora é uma coisa curiosa, porque eu sei, você sabe, todo mundo sabe que na questão da Ucrânia com a Rússia, que a Ucrânia não vai ganhar aquela guerra. Todo mundo sabe. Né? Qualquer cara que esteja razoavelmente informado a respeito lá da disputa entre a Ucrânia e a Rússia sabe que a Ucrânia não vai ganhar. Pois bem, aí os Estados Unidos liberam 200, 300 bilhões de dólares para que a Ucrânia compre armamentos, mesmo sabendo que a Ucrânia não vai ganhar a guerra. Mas por que libera? Porque a Ucrânia vai pegar esse dinheiro e vai comprar armas nos Estados Unidos e vai manter a indústria bélica americana em movimento. Quer É. dizer, é uma coisa absolutamente surrealista. Os Não, americanos sabem que não vai, que a Ucrânia não vai a lugar nenhum, que ela vai ser cada vez mais massacrada pela Rússia, porra. Mas aí dá 300 bilhões de dólares para que eles comprem armamento e eles vão comprar armamento nos Estados Unidos com o dinheiro que os Estados Unidos emprestou para eles. Fantástico. há uma expressão na língua inglesa, warmonger, que é o incentivador da guerra. E é exatamente isso o que acontece. Né? Essas indústrias bélicas, nas guerras, só as indústrias bélicas ganham. A verdade é essa. Lógico. Ganham sempre. Ganham sempre. Os outros são derrotados, mas as indústrias bélicas ganham sempre. E é exatamente isso que se passa com a Ucrânia. Falando da Ucrânia, é interessante. Não sei se você viu um filme bastante antigo sobre como era o nome, a última carga da cavalaria. Era um episódio histórico de uma carga da cavalaria britânica na Guerra da Crimeia, em que um general estupidamente ordenou que a sua cavalaria, que não tinha condições para tanto, atacasse as forças russas que estavam entrincheiradas. E houve uma matança. Era a carga da cavalaria, the Charge of the Light Brigade, era o título em inglês, a carga da cavalaria ligeira. A carga da Brigada Ligeira foi o título em The português. Charge of the Light Brigade. Carga da Brigada Ligeira. E você vendo esse filme, você compreende o seguinte, que já naquela época, a Crimeia era parte da Rússia. A Crimeia era, historicamente, porque tanto que eles estavam, os ingleses unidos aos turcos, guerreando os russos na Crimeia, que era um território russo. Russo.
O que vem ao caso aqui é o seguinte: então, historicamente, isso não é nenhuma novidade. A Crimeia é uma região em que se fala russo e que é russo. E o Nikita Khrushchev, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro da União Soviética, ele tinha nascido na Crimeia. Então, num gesto de boa vontade, perdão, ele tinha nascido na Ucrânia. Ele era ucraniano, mas a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Num gesto de boa vontade, ele deu autonomia à Ucrânia, mas dentro da União Soviética. Só que quando a União Soviética se dissolveu, a Ucrânia ficou teoricamente independente e ficou com a Crimeia. Mas a Crimeia é uma região da Ucrânia em que há uma tradição de pertencer à Rússia. Então, o que a Rússia fez, e também você precisa levar em consideração o seguinte: a OTAN, chamado NATO em inglês, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo em relação ao leste. Chegou a um ponto em que a Rússia se sentiu ameaçada e falou: bom, agora vamos parar. Quando disseram que a Ucrânia vai fazer parte da OTAN, para nós isso foi um limite. E acabou que resultou nesta invasão. Eu não estou dizendo que a Rússia está certa, a Rússia está errada, é um conflito. Agora, como você diz, é evidente que, neste conflito, a Rússia, ex-União Soviética, não vai perder, isso apenas vai se prolongar. E o Joe Biden vem apoiando a Ucrânia. O Joe Biden tem muitas ligações de negócios com a Ucrânia, isso na época em que ele Inclusive era o filho dele, vice-presidente, né? através do seu filho, mas sabendo que, na realidade, a única instituição que se beneficia com isso são as indústrias bélicas dos Estados Unidos, assim como se beneficiam também da situação de guerra permanente no Oriente Médio. E o que nós temos no Oriente Médio é exatamente isso, é uma guerra permanente. A única solução possível lá, Novaes, é a de dois estados: a Palestina com o seu território garantido e independente, e Israel com o seu território garantido e independente. Agora, isso se tornou impossível. Depois que o Yitzhak Rabin foi assassinado por um fanático religioso, quando ele estava a ponto de concordar, a ponto de estabelecer um acordo com a Força de Liberação da Palestina para a criação de dois Estados, com o apoio dos Estados Unidos e de outras potências, ele foi assassinado por um fanático religioso, e aí acabou qualquer possibilidade de conciliação. A verdade é essa: não há possibilidade de conciliação. Aonde isso vai levar, eu não sei. Agora, eu repito sempre isso: as religiões no mundo têm servido muito mais para dividir a humanidade, para causar guerra entre os humanos, do que como fonte de concórdia entre os humanos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga. É, aquela região de Donbass, no leste da Ucrânia, toda fala russo. Exato, é o que eu estou Toda dizendo. fala russo. Aquilo ali, os russos já tomaram aquela parte toda ali de Donbass, É. porque aquilo ali e a população apoia a invasão dos russos. Por isso é que eles chegaram com tanta tranquilidade lá. E o que acontece é o seguinte: o Zelensky, que era um comediante de televisão, era um cara ligado, conservador, ligado ao Ocidente, aos interesses do Ocidente. E estava, por isso mesmo, você já falou nisso, estava se aproximando lá da NATO, da OTAN, para entrar para a Não. OTAN, para entrar para a União Europeia, e isso, evidentemente, não interessava ao Putin, não é? Porque eu acho que uma das razões da invasão da Rússia foi exatamente essa, porque percebeu no Zelensky um cara, digamos, de direita, ou um cara ligado muito mais ao Ocidente do que eles, querendo se desgarrar da Rússia. E isso não aconteceu e não vai acontecer. A Ucrânia vai se desmilinguir ali, porque a Rússia vai levar esse troféu. Que é Aos trancos e chamado. barrancos, mas eu concordo com você, mas vai realmente, não há hipótese da Rússia perder. E Agora, a não ser que se crie uma guerra mundial, a não ser que essa situação se deteriore, como também pode se deteriorar no Oriente Médio, espero que não. Mas isso tudo vem se refletindo de uma forma muito negativa na campanha eleitoral do Joe Biden, porque claro, claro. há uma convicção geral de que, se o Donald Trump for eleito, ele vai acabar com esse envolvimento da Ucrânia. Isso já ficou claro. Eu não sou a favor do Donald Trump, mas que isso vem causando desgaste para o Joe Biden, vem causando. E o que acontece é o seguinte: há hoje no mundo
Isso você vê na Hungria com o Viktor Orbán, você vê nessas manifestações no Brasil com o Bolsonaro. Há uma tendência muito grande de movimentos de direita. E se o Donald Trump, o Donald Trump Novais, está cada vez mais, digamos, incontrolável. O homem anda prometendo que vai se vingar de todo mundo que não o apoia e vai botar o Joe Biden na cadeia, em vez dele ir para a cadeia, vai botar o Joe Biden na cadeia. Então, nós vamos ter, em novembro, uma eleição aqui nos Estados Unidos que está ficando cada vez mais difícil para o Joe Biden, que, apesar de tudo, é o meu candidato, apesar de todas as falhas dele, eu prefiro o Joe Biden ao Donald Trump, porque o Donald Trump nunca passou de um vigarista que quer se aproveitar de tudo e está envolvido aí com todos esses processos, goza da complacência da Suprema Corte dos Estados Unidos, que vai procurando levar a questão da imunidade dele para as calendas e o assunto nunca vai se resolver. Então, o panorama é do maior pessimismo. Agora, para não ficarmos só nesses temas, vamos falar um pouco do seu clube, o Liverpool. Não, 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 eu quero falar de outra coisa antes. Eu quero falar da vinda da Madonna aqui ao Brasil. Eu acho que se Jesus Cristo reencarnasse e viesse aqui para o Brasil, não teria uma recepção semelhante à que está sendo preparada para a Madonna. Aliás, a Madonna está vindo aí, é um negócio impressionante que ela está vindo para trabalhar na produção desse show que vai ser lá em Copacabana e que dizem que vai ser maior do que o Réveillon. Mas peraí, ela está vindo com quem? Houve uma pequena falha técnica. Ela está vindo com 200 pessoas, está trazendo 200 pessoas 200 da pessoas. equipe dela, para já chamaram até aquela área de Copacabana ali, em frente ao Copacabana Palace, de a Cidade da Madonna. Vem Certo. aí 250 toneladas de equipamento em 3 aviões. Vem 40 baús de figurino por aí. Que dia vai ser o show? Hã? Que dia vai ser o show? Não sei qual é o dia que vai ser o show e não estou interessado. Estou querendo, inclusive, saber depois qual será o dia, para eu não estar no Rio de Janeiro nessa ocasião. Fica bem longe. A imprensa está dando uma divulgação aqui que não daria para Cristo se ele voltasse aqui à Terra e viesse ao Brasil. É um negócio incrível. Outra coisa também que eu queria comentar aqui é uma coisa, a gente já falou até sobre isso. Pô. Outro dia, a polícia foi fazer uma batida lá no Complexo do Alemão. Foram 350 policiais. Chegaram lá e encontraram as áreas todas fechadas ali e um tiroteio infernal. Foram recebidos a bala. Era para ser uma incursão sigilosa. Agora você imagina, com a corrupção que graça aqui no Rio de Janeiro, na área policial, sobretudo entre policiais militares, se é possível você juntar 350 agentes públicos e ninguém vai dizer para os milicianos e para os traficantes que tem uma operação em movimento aí. Claro, os caras chegaram lá, não encontraram, não conseguiram prender ninguém. É o chamado segredo de Polichinelo. Claro, pegaram lá meia dúzia de armas e meia dúzia de drogas e foi o que aconteceu. E aí o prefeito, o governador, reclamam, dizendo, pô, mas são maus agentes. Quer dizer, maus agentes. A polícia do Rio de Janeiro está completamente entregue à corrupção, porra. Foram 350. Se fossem 5, também lá o pessoal do Complexo do Alemão iria saber. Porque entre esses 5, certamente 2 já estariam no bolso dos milicianos. É uma coisa curiosa. E eles estão aí fazendo planos. A segurança pública, porque outro dia apareceu uma pesquisa aqui no Rio falando exatamente dessas preocupações que a população tem. E, em primeiro lugar, está a saúde. Mas depois da saúde está o que é? Depois da saúde é a segurança pública. Mas não vai dar jeito na segurança pública, porque a gente já conversou aqui, a milícia, o tráfico, estão mais ricos do que o Estado, estão mais organizados do que o Estado. É o crime organizado contra o Estado desorganizado. Exatamente. O crime organizado é a coisa mais organizada que existe no Brasil e no Rio de Janeiro. Novaes, vamos ficando por aqui esta semana. Na próxima semana estaremos conversando de novo e vamos ver o que se passa no futuro. Qual o destino do nosso YouTube?
Vamos, a nossa intenção é continuar com ele e, quem sabe, até torná-lo mais divulgado. Por falar nisso, o meu livro, Caminho de Mar, está com a sua tradução em inglês completa. Depois, na próxima Maravilha. semana, eu darei notícias sobre quando ele será publicado. Então, ficamos por aqui até a sexta-feira da semana que vem. Valeu, querido. Tá Grande bom? abraço para você aí. Cuide-se, hein? Abraço. Tchau, tchau.